A nossa disciplina vai focar agora, vai abordar a Lei Geral de Proteção de Dados e a proteção de dados como um todo. Então, nós vamos tratar um pouco desse conhecimento que é até relativamente novo, especificamente para o Brasil, novo em comparação com outros países, que já tem uma tradição bem mais longa de abordagem, especialmente com uma lei específica de proteção de dados. Não sei se você sabe, mas o Brasil acabou editando essa lei em 2018, a Lei 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela passou a vigorar no nosso país a partir de setembro de 2020. E uma parte dela, relacionada às sanções, apenas em agosto de 2021. Então, é só a partir de 2020 e 2021 que o Brasil começa a ter, efetivamente, entrando em vigor, uma lei específica de proteção de dados, né? Não que antes não existisse uma preocupação com a proteção de dados, não que não existissem regras relacionadas à proteção de dados, mas elas eram regras mais setoriais, como se diz, né? De setores, por exemplo. O setor financeiro tem algumas regras de proteção de dados. O direito do consumidor, quando fala lá em bancos de dados de consumo, acaba tendo um pouquinho de proteção de dados. O Marco Civil da Internet tinha algo de proteção de dados e assim por diante. Até lá no direito da saúde, quando a gente vai falar de algumas regras do Conselho Federal de Medicina, algumas das regras podem ser ali caracterizadas como sendo de proteção de dados. Mas o importante nesse momento, além da gente abordar essas regras, né, esse histórico de regras, é dizer o que é essa disciplina de proteção de dados, o que ela visa a proteger, né? Então, e aqui é um ponto bem interessante. Quando a gente fala da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, já explicando o nome, a gente vê Lei Geral de Proteção de Dados. Então, uma lei protetiva e protege os dados. Mas a gente não pode só falar de dados isoladamente. A rigor, na verdade, essa lei protege a pessoa humana e os dados relacionados à pessoa humana, né? Então, se a gente for ver bem, até o conceito de dado pessoal, ele é muito revelador, e esse conceito está na lei, né? E o conceito de dado pessoal, me permito aqui até ler para vocês, do artigo 5º, inciso 1, né? Dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, ou seja, sempre que alguma informação que seja relacionada a uma pessoa e a partir dessa informação eu possa identificar essa pessoa, essa informação vai ser considerada um dado pessoal e vai estar submetida, né, como regra geral, nós vamos fazer um exame depois mais pormenorizado de caso a caso, mas ela vai estar submetida a princípio à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e as regras aqui contidas, né? Então, a LGPD é um texto normativo que trata da proteção da pessoa e dos dados relacionados a ela, né? Por exemplo, um e-mail relacionado a uma pessoa natural é um dado pessoal, o endereço pessoal dela, né? E assim por diante. Nós podemos falar N outros dados, o CPF, né? E outras informações que são até às vezes outras informações, como se chama, mais sensíveis. E a gente entra numa outra categoria que é dos dados pessoais sensíveis, e aí é um outro conceito da LGPD, o de dados pessoais sensíveis, e esse está no inciso 2 do artigo 5º. Depois é interessante abrir a LGPD, né, na internet, Lei 13.709 de 2018, para verificar esses conceitos. Então, o dado pessoal sensível, né? Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Então, essa é uma outra categoria dos dados pessoais sensíveis que tem ainda mais proteção que o dado pessoal. Por exemplo, dado relacionado à vida sexual da pessoa, né? O dado relacionado à saúde da pessoa são dados sensíveis. Então, a gente já vê que aqueles dados, por exemplo, divididos com médicos, né?
psicólogos, psicoterapeutas, eles precisam ter uma proteção até mais robusta por serem dados pessoais sensíveis, e tem uma disciplina específica sobre isso lá na LGPD. Então, o meu primeiro objetivo é esse, é mostrar para vocês que o que se protege é essa informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. É preciso identificar a pessoa, né, a partir dessa informação. Se não for possível identificar a pessoa, isso nós temos com os dados anonimizados, ou seja, eu posso ter informações relacionadas a uma pessoa, mas não é possível derivar a vinculação a uma pessoa, porque aquele dado está oculto, eu não consigo enxergar, né? Então esse dado anonimizado não cai no regime a rigor de proteção, né, das regras que deve se observar da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é uma outra questão que depois também pode ser estudada com mais profundidade. Mas, então, isso é importante gravar. Então, se protege a personalidade, se protege a pessoa humana, mas, ao mesmo tempo, isso é muito importante. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa proteger a pessoa humana, ela é o escopo principal dela, mas também, e isso é realmente muito importante, ela visa a permitir o fluxo informacional, né? Se não tivesse uma necessidade cada vez maior de fluxo de informações, de trânsito de informações, não haveria necessidade também de ter um regramento, como nós temos do naipe da LGPD, com essa robustez que é a LGPD, né? Ou seja, quanto mais se necessita informações, e a sociedade de hoje muito se diz, e com razão, que ela é movida a dados, né? Ou seja, é necessário, os dados pessoais são necessários para todo mundo, praticamente. Qualquer negócio que for feito, na maior parte das vezes, exige dados pessoais, e por conta dessa necessidade é que há também, do trânsito, né, do fluxo de dados, é que também tem a necessidade de proteger a pessoa. Então, essa disciplina, um ponto aqui bem relevante, a disciplina de proteção de dados visa, ao mesmo tempo, proteger a pessoa natural e garantir que haja um fluxo informacional. É justamente nesse meio termo, né, da proteção da pessoa, mas ao mesmo tempo do fluxo informacional, que se encontram os maiores desafios dela. Porque ela não é uma disciplina radical, ela não pode proibir o fluxo informacional, né, e ao mesmo tempo não pode proteger sempre a pessoa humana, nunca ou sempre a pessoa humana. É preciso ter um meio termo, onde aqueles agentes de tratamento de dados pessoais, como se chama, né, eles possam atuar tratando os dados pessoais, mas ao mesmo tempo respeitando, observando alguns limites que são impostos pela legislação. Então, esse é o cerne, esse é o principal ponto de encontro que deve ser localizado, né, esse termo médio, né, esse é o grande objetivo da disciplina de proteção de dados. Conseguir com que se respeite a personalidade da pessoa, de modo a não, por exemplo, vender dados pessoais, né? Mas ao mesmo tempo, então respeitar a personalidade da pessoa, mas ao mesmo tempo permitir um fluxo informacional para que o mundo aconteça, para que a sociedade movida a dados possa fazer o que tem para fazer para girar a economia e assim por diante. Então, se a gente for ver bem, né, vejam bem assim, ó, no artigo 1º da LGPD está dito, ó, essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso significa dizer que a lei se aplica para fora dos meios digitais também. Muitos se esquecem, mas em diversas circunstâncias, os papéis em cima das mesas contêm informações pessoais, dados pessoais, e podem passar pessoas, né, em determinadas organizações, ambientes públicos, e ter acesso a informações que não estão no meio digital. É claro que o meio digital hoje é o mais visado, mas nos meios não digitais também a proteção de dados e a necessidade de fazer proteção de dados. Por isso que quem vai se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados também pensa naquele, né, nos documentos físicos, né, nas informações que estão contidas em papel também, certo? Então a lei diz aqui, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, ou seja, quem trabalha com dados não é só pessoa jurídica, pessoa natural também, porque as pessoas naturais podem precisar tratar dados pessoais, trabalhar com eles, né? Pessoa jurídica de direito público ou privado com objetivo, então o objetivo dessa lei é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então nós temos aqui
também citada aqui a liberdade, porque no final das contas é a liberdade do indivíduo que está em jogo. Por que a liberdade do indivíduo que está em jogo? Porque se o outro sabe muito sobre mim, se todos os outros sabem muito sobre mim, acontece que as comunicações não são mais espontâneas e há atalhos na relação entre as pessoas, né? Então, se vocês entram em qualquer relação onde a outra ponta está sabendo demais, pensem numa relação negocial, você vai ser objeto de manipulação ali, porque o outro já sabe, por exemplo, o que você quer comprar, ou quanto você quer pagar, então a relação ela não é espontânea. Então, sempre que eu tenho essa assimetria informacional, eu não vou ter espontaneidade na relação e a liberdade dessa pessoa, né, acerca do qual se sabe muito, vai estar tolhida, porque ela não vai conseguir desenvolver a personalidade dela normalmente com as regras normais do jogo, que é ter uma certa simetria informacional ou, no mínimo, saber o que o outro sabe sobre a gente. Sempre que a gente entra numa relação que o outro sabe muito sobre a gente e a gente não sabe, né, a gente potencialmente tem uma certa desvantagem aqui, daí a ser analisada caso a caso. Então é por isso que se fala aqui em liberdade, a privacidade também, que é um outro direito que anda em paralelo com a proteção de dados, mas a privacidade ela tem um escopo um pouco diferente. Até se diz que a proteção de dados derivou da privacidade, mas notem a diferença, né? Quando a gente fala em privacidade, a gente pensa assim, a gente está na nossa casa e alguém está espiando a gente da janela vizinha, né? Ou de um outro lugar com uma lente, enfim, né, potente, com uma câmera e assim por diante. Nesse caso está mais em jogo a privacidade, né? Porque aqui está em jogo esse meu direito de não ser importunado, de manter uma esfera aqui de intimidade, que muitos também mostram isso, né? Que a privacidade ela poderia ser dividida em esferas, né? Que vão até uma intimidade maior, né? Uma esfera mais pública, uma esfera social, uma esfera privada e uma esfera íntima. Então, seriam camadas de maior proteção. E na proteção de dados, independentemente dessa questão de não poder ter acesso ao que eu sei ou as informações sobre mim, a proteção de dados vai estar lá e vai estar atuando mesmo acerca de informações públicas, né? Mesmo, esse é um ponto dessa disciplina de proteção de dados, mesmo aquela informação que é pública e de domínio público, para que os outros utilizem essa informação, é preciso ter uma finalidade específica que deve ser declinada, ela deve ser exposta, né? Por que eu estou usando a informação dessa pessoa? Então, a proteção de dados, ela atua mesmo para o dado pessoal que é público, né? Então, essa distinção de o que é sigiloso e o que não é, ela não está muito presente na proteção de dados, né? Até tem, mas ela não é o foco essencial da proteção de dados. Então, fundamento da disciplina de proteção de dados é a liberdade, isso é muito importante. Aqui na lei fala, inclusive, no que se chama de autodeterminação informativa, que é algo que vem lá da Alemanha. A Alemanha teve uma decisão em 1983, ainda que é a decisão do censo, que foi muito impactante naquele ordenamento jurídico, porque ia ser feito um censo, né, demográfico, como o IBGE faz no Brasil, e houve uma certa, quase uma revolta da população, que redundou nessas ações que foram promovidas perante a Corte Constitucional para evitar o censo na forma que ele estava sendo desenvolvido. Isso ainda na década dos anos 1980, né, do século passado. E aí o Tribunal Constitucional lá limitou esse censo, a quantidade de informações e o compartilhamento dessas informações entre repartições públicas, justamente para proteger a personalidade dessas pessoas, né, naquele momento dos cidadãos alemães. E aí surgiu essa autodeterminação informativa, esse direito fundamental da determinação informativa, e foi muito lido esse direito como uma necessidade de manter o controle das informações relacionadas à pessoa a ela mesma, né? Ou seja, ela detém o controle dessas informações. Mas não é apenas o controle, na verdade, é uma ideia de se há efetivamente esse mau uso das informações e essa disseminação descontrolada de informações sobre a pessoa, ela acaba perdendo essa autodeterminação informativa, que ela tomar as decisões, ela desenvolver a personalidade dela
É só vocês pensarem, se daqui um pouco todas as nossas decisões de compras, decisões de consumo, até mesmo as decisões políticas, porque não são só as decisões de consumo que são tocadas aqui pela Lei de Proteção de Dados, mas as decisões de consumo, para ficar nesse exemplo, são tomadas a partir de elementos que a gente recebe externos, porque os outros, os fornecedores, sabem bem o que a gente quer, conhecem o nosso perfil. Nós perdemos uma capacidade de pesquisa, de ir atrás, de buscar, e no final das contas, quem está tomando as decisões por nós são os fornecedores, são esses que nos bombardeiam com propaganda, esses que nos dizem o que a gente quer e não nós é que dizemos o que nós queremos. Por isso que a liberdade e essa autodeterminação informativa estão aqui prejudicadas. E nesse início, então, da LGPD, da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, se fala dessas coisas bem mais básicas dessa disciplina. Né? Um outro ponto bem interessante, vejam que a Lei é Geral de Proteção de Dados, justamente com esse nomezinho, né? Lei Geral, justamente porque ela pretende cobrir as mais variadas áreas. Então, ela é transversal, ela não é setorial, ela é da área financeira, da saúde, né? Da área do transporte, enfim, das mais variadas áreas, do setor público, privado e assim por diante. Então, ela é uma lei geral porque a abrangência dela é transversal e assim ela se chama. Sempre se costuma falar, nesse contexto também, da influência europeia na LGPD, né? O nosso ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico brasileiro, ele tem uma influência europeia, uma influência já no direito civil, no direito processual civil, em diversas áreas do direito, nós temos uma influência europeia. E na proteção de dados também, se distinguindo basicamente do sistema dos Estados Unidos, onde é uma federação, né? Os Estados Unidos têm uma união de estados, mas com uma autonomia muito grande de cada estado da federação. E isso, em diversos momentos, faz com que tenha uma discrepância, uma diferença nas leis estaduais. Então, por exemplo, proteção de dados, hoje está se criando leis estaduais, cada estado dos Estados Unidos com uma lei estadual diferente. Né? Então, a gente não pode nem falar quase de uma proteção de dados dos Estados Unidos. Mas o certo é que nos Estados Unidos, a rigor, tem uma liberdade maior de fluxo informacional, né, do que no ambiente europeu. No ambiente europeu tem uma ideia mais que diferencia do ambiente dos Estados Unidos, que é que para tratar um dado pessoal, para utilizar um dado pessoal, a expressão técnica que é tratamento, né, que é todas as atividades de arquivar, coletar, processar e assim por diante, né? Para tratar um dado pessoal, então, no ambiente europeu, é necessário uma base legal, como se diz, uma justificativa. Eu vou tratar o teu dado pessoal por quê? Porque eu tenho um contrato contigo, porque tu me deu o teu consentimento, né? Porque eu tenho um interesse público, se eu sou do poder público. Então tem que ter uma razão para tratar o dado pessoal. Isso marca essa matriz europeia que o Brasil seguiu e que a LGPD seguiu. E os Estados Unidos é mais ou menos assim. Eles tratam o dado pessoal a menos que tenha uma proibição legal. Vocês entendem a diferença? Na raiz europeia que o Brasil segue, precisa de uma autorização legal para tratar o dado pessoal. E nos Estados Unidos, só não vai tratar se tiver uma proibição. Então a lógica é totalmente diferente. A nossa lógica é mais protetiva da personalidade. É a lógica que o Brasil seguiu com a sua Lei Geral de Proteção de Dados. Então a Lei Geral de Proteção de Dados tem essas disposições preliminares aqui que eu falei. Ela tem um setor aqui que é de inaplicabilidade, por exemplo, a LGPD não se aplica para o setor da segurança pública. Quando a polícia estiver utilizando dados pessoais para fins de investigação criminal, né, para fins, todos os fins de investigação, de persecução criminal, aí vai ser necessário, vai ser elaborado, já tem até anteprojeto de lei sobre o assunto, de uma LGPD penal, para lá para o direito penal. Né? Então, isso não é tratado aqui. Essa, por exemplo, é uma das exceções. Então, a lei tem essa parte das disposições mais gerais, ela tem os conceitos, eu falei aqui para vocês do conceito de dado pessoal sensível, e tem outros tantos conceitos, por exemplo, um conceito muito importante, que o ano passado aqui já estou aqui também, é o de agentes de tratamento de dados pessoais. Os agentes de tratamento de dados pessoais são o controlador e o operador. O controlador é quem toma as decisões do tratamento de dados, né? Por exemplo, o controlador toma decisões do quanto de dados ele vai coletar dos clientes dele, se a gente for pensar, né? E o operador, ele observa as instruções, ele segue as instruções que o controlador dá para ele. O operador ajuda o controlador, né? Eles são agentes de tratamento de dados pessoais, eles são aqueles que tratam os dados pessoais, né? Então, se a gente for pegar um exemplo que eu gosto de dar da companhia aérea, pega uma companhia aérea X, essa companhia aérea X é controladora. Por quê? Porque ela tem um modelo de negócio dela
e ela coleta dados pessoais para vender passagens aéreas, por exemplo, né? E se ela usa um call center que não é dela, é um call center terceirizado, esse call center vai ser, né, essa pessoa jurídica ou esses funcionários que são terceirizados vão ser operadores. Eles são outras pessoas autônomas que vão fazer a função e cumprir as ordens do controlador. Então a companhia aérea é um controlador porque ela determina todas as ordens, né, e as instruções do que ela precisa para fazer todo o trabalho dela, para vender passagens aéreas, lidar depois com problemas de remarcação, cancelamento, etc, etc. E o operador, esse call center, vai seguir essas ordens. Então aqui a gente tem um exemplo, né, dessas figuras de controlador e operador, que são os agentes de tratamento de dados pessoais. As regras de proteção de dados se focam muito no fluxo informacional e no que esses agentes de tratamento de dados pessoais, controlador e operador, devem fazer, né? O que eles devem fazer para que as suas rotinas respeitem o que está na lei. Então a gente tem vários conceitos aqui. Depois nós temos uma parte da lei que trata dos princípios e das bases legais, que nós veremos ainda em breve no próximo encontro. Então, princípios e bases legais, ali os princípios da proteção de dados, que vão dizer quais são os valores mais preponderantes que devem ser observados para tratar dados pessoais, e as bases legais, que são, como eu mencionei antes, a justificativa pela qual se tratam os dados pessoais. E assim vai, a lei tem os direitos do titular de proteção de dados, como o direito de saber quais são os dados que determinado agente de tratamento tem, né, relacionado à nossa pessoa. A lei tem, esse é um dos direitos, né, o direito de acesso, que se chama, para saber quais os dados, de correção dos dados, né? Às vezes o direito de se opor a um tratamento de dados pessoais, a pessoa não quer que trate os dados pessoais dela, em determinados casos é possível isso, né? Depois ela tem regras também sobre a transferência internacional de dados, que é quando um dado pessoal de uma pessoa daqui vai ser tratado lá no exterior, e aí há uma preocupação da legislação brasileira de que tem uma proteção, né, razoável naquele país, similar à que existe aqui no nosso, né? E a lei também tem regras com sanções, multas, né? Suspensão da atividade de tratamento de dados pessoais, advertência, tem regras escalonadas, né? Com sanções escalonadas, ou seja, são penalidades a serem aplicadas por um braço muito importante da lei, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o poder público que regula e fiscaliza essa área. A ANPD, que foi criada, já está em funcionamento desde novembro do ano passado, desde novembro de 2020, na verdade, né? A ANPD, então, ela é importantíssima para a observância dessas regras que estão aqui para sancionar. A ANPD se ocupa, então, desse aspecto de fazer valer o que está na LGPD. Então, numa síntese, esse é um panorama geral da proteção de dados, porque existe a proteção de dados, né? E assim, da abrangência regulatória dessa Lei Geral de Proteção de Dados brasileira.